Boa tarde, pessoal. E aí, como é que estamos? Mais uma quinta-feira aí, online, em live. Deixa eu entrar aqui também para acompanhar junto. Nossa tradicional live de perguntas e respostas. Vamos receber mais um candidato aprovado, né? Já respondendo uma pergunta que é bem típica que está acontecendo aí, né? Com todas essas questões imigratórias que estão acontecendo, né? Essas divulgações da administração Trump. Então, já respondendo a pergunta. Tá tendo aprovação, não tá? Mais uma semana seguida que a gente vai receber mais um aprovado, tá? Uma aprovada, é a Beatriz, ela vai disponibilizar um pouquinho do tempo dela aí para falar com a gente. Então, já acabando com o primeiro boato, o primeiro burburinho que tem aí. Ah, os EBs não estão sendo aprovados, EB2NW não está tendo aprovação. Foi aprovado, inclusive já está até com o green card na mão. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com ela, ela vai falar, explicar um pouquinho melhor o perfil, o trâmite aí, como é que foi. Ué, não está aparecendo aqui para minha live, deixa eu só atualizar aqui. Apareceu. Vamos entrando aí, podem já ir mandando as perguntas. Eu já vou responder aqui para já ir aquecendo. Quando finaliza o ano fiscal e quando inicia? Fala, o áudio. O áudio está bom, pessoal? Vê aí se o áudio está bom. Me respondam aí, que eu já vou respondendo. Lucas Denilson 2013. Quando finaliza o ano fiscal e quando inicia? Vai se encerrar agora em setembro, tá? O ano fiscal, e se inicia em outubro, tá? Acho que o áudio tá bom, pessoal. Tô falando que... Já vou respondendo já algumas perguntas aqui pra gente já ir aquecendo. Lembrando, pessoal, nossas redes sociais todas, tá? @leongroup, tá? E o nosso YouTube, @leongroupoficial. Essa live vai ficar salva lá no YouTube, tá? Vai ser uma live aí por volta de 45 minutos, 1 hora, como a gente sempre combinou, para tirar o maior número de dúvidas e ficar também de fácil acesso lá para vocês. A gente vai falar dos assuntos atuais. Já vi que tem algumas perguntas aqui sobre Visa Bulletin, aplicação. A gente vai falar só com uma aprovada, então ela vai corroborar todas as informações que estão aí. A gente vai passar para vocês, tá? Já vou começar a responder algumas perguntinhas aqui. A gente aí aquecendo, já tem bastante gente online. Fernanda Alnob. Sou legalizada, posso trazer minha mãe e meu primo do Brasil? Legalizada em que sentido? Você é portadora de green card, já é cidadã, tá? Porque tem uma diferença. Você, como portadora de green card, você não pode aplicar para pais, tá? Primo de forma nenhuma, nem quando você for cidadã. Quando você se tornar cidadã, tá? Pedir a sua cidadania, você pode aplicar para pais e para irmãos, tá? E para, obviamente, para descendentes também, filhos, tá? Primo não entra, pais e irmãos entram sim depois que você for cidadã, tá? Yasmin Martins. É verdade que para o EB2NW está a fila que solicitou 2023? Então, Yasmin, vamos lá. Na realidade, a emissão do green card, tá? O Visa Bullet hoje está em 1º de setembro de 2023, tá? O que isso significa? Todos os processos que deram entrada antes de 1º de setembro de 2023 está sendo possível a emissão do green card, que é a fase de admissibilidade. A análise do processo está ocorrendo normalmente, tá? E aí até aqui eu vou conversar um pouquinho sobre como aconteceu aqui o da Beatriz, tá? Só para vocês terem uma ideia, a Beatriz protocolou o processo dela 22 de maio de 2023 e ela já está com o green card na mão. A aprovação dela demorou 4 meses, tá? Aprovação do I-140 da elegibilidade. E após a aprovação, a entrevista dela consular demorou 1 ano e 8 meses. Então é o que a gente tem falado. Fase de elegibilidade tem demorado de 6 meses a 1 ano, tá? E a fase de admissibilidade, 1 ano e meio a 2 anos. Então, o processo todo está demorando aí 2 anos, 2 anos e meio. Desde o protocolo até o green card na mão. Para vocês terem uma ideia, a gente está falando 22 de maio de 2023. Estamos falando aí de 2 anos e 3 meses, né? 2 anos e 2 meses. A cliente, a Beatriz, já está com o green card na mão. Então, corroborando aí, confirmando as informações. Lembrando que isso são prazos médios, tá? Inclusive tem até uma pergunta aqui da caixinha de respostas que eu já vou até respondê-la, porque tem a ver com esse tema. Respondendo aqui, deixa eu ver quem foi que pediu. JUSA. 356 dias do I-140 aguardando resposta. Está dentro do prazo. Lembra que eu falei entre 6 meses e 1 ano, o prazo médio? Então está dentro do prazo médio. Pode ser que demore mais tempo? Pode,
tá? E aí a pergunta, ela complementa a pergunta dela, se vale a pena pagar o Premium Process agora. Eu acho, sinceramente, que não, tá? Vai ser um valor que você vai pagar, $2.805, que tá o Premium Process, e vai acelerar muito, muito pouco em relação ao que você já está esperando aí, tá? Então, assim, custo-benefício, tá? Não vale a pena, não. Eu acho que não vale a pena aplicar o Premium Process agora. E aqui na Leão Group, você pode aplicar o Premium Process a hora que você quiser. Aqui na Leão Group a gente indica aplicar o Premium Process sempre junto com... desde o começo. A Beatriz, por exemplo, ela aplicou o Premium Processing, tá? Foi protocolado 22 de maio, em 26/6 já veio uma RFE, ou seja, o caso dela teve uma análise em um mês, teve uma análise, tá? Demorou 4 meses para aprovar, porque teve a análise da RFE, foi aprovado em 4 meses. Mesmo assim, acelerou bastante aí a análise do caso dela, tá? Deixa eu ver se tem mais algumas outras perguntas aqui. Daqui a pouquinho eu respondo a da... Yasmin, após qual aceite posso ir para lá de maneira legal? Já fiz consultoria com vocês em 2024. Você só pode ir legalmente para os Estados Unidos quando você tiver um visto válido, tá? Que te permita ir para os Estados Unidos. O visto de turista é um visto que permite que você vá para os Estados Unidos provisoriamente, ficar no máximo 6 meses, que é o tempo que eles dão lá para um visto de turista. O de estudante, um pouco mais tempo, enquanto você está fazendo um estudo. O EB2NW, você só pode ir quando você tiver aprovado, que aí você vai para os Estados Unidos e lá você vai ser emitido o seu green card. Então, essa sua pergunta ela foi geral, né? Quando que eu posso falar de maneira legal? Sempre que você tiver um visto aprovado, tá? Então, no caso dos EBs, assim que você tiver o visto aprovado e fizer a entrevista, que foi como a Beatriz fez, ela fez a entrevista consular dia 23 de maio, agora de 2025, foi para os Estados Unidos, onde foi já emitido o green card dela. A gente está falando aí de menos de 2 meses, já chegou o green card dela aí na mão dela, tá? Aqui também, acho que aqui as perguntas já respondi. Daqui a pouco aparecem mais perguntas aqui. Vamos responder algumas que tem aqui na caixinha de... E aí vocês vão monitorando aí quando a Beatriz estiver, pra gente não segurar ela muito tempo, ela já tá doando um pouquinho do tempo dela pra gente. Uma pergunta aqui, ó, Leandra.balsamão. Vocês fazem visto O1A, auto-sponsor? Pode explicar melhor sobre o visto? Visto O1, tá? Mal comparando, a gente gosta de dar para melhor entendimento, didaticamente falando, o O1 é o primo do visto EB1, tá? O EB1 leva ao green card, o O1 ele é um visto provisório de habilidade extraordinária, tá? Então, primeiro de tudo, para você aplicar um O1, você tem que ter uma habilidade extraordinária na sua área, tá? Então, isso é o primeiro ponto. Antigamente, você só podia aplicar o O1 com o sponsor, tá? Alguém não poderia nem ter grau de parentesco para aplicar o O1. Tá? Isso já vencido a parte de que você tem que ter uma mão de obra extraordinária, tá? Isso aí é um fato, você precisa cumprir os critérios da habilidade extraordinária. Dito isso, antigamente o O1 era só com o sponsor. Hoje, o que é o auto-sponsor? Você pode abrir uma empresa ou ser sócio de uma empresa em solo americano. Se você for uma mão de obra extraordinária, você pode ser o seu auto-sponsor, dizendo assim. Você pode aplicar o O1 para você mesmo, você sendo sócio ou abrindo uma empresa em solo americano, tá? Claro, essa empresa tem que ter uma previsão de que vai funcionar, vai dar lucro, vai ter uma organização, tá? Então tem tudo isso. Maiores esclarecimentos, agenda uma consultoria com a gente que a gente vai explicar tudo. Mas, sendo bem genérico aqui, explicando para vocês entenderem, o O1, a auto-sponsor, como a nossa seguidora aqui perguntou, é isso. Você pode, sim, abrir a empresa ou ser sócio de uma empresa nos Estados Unidos e aplicar o O1 para si próprio, tá? Desde que você cumpra os critérios da habilidade extraordinária, tá? Aí, até nesse tema também, a pessoa sempre pergunta, uma outra seguidora aqui, tá? Viz Segura. Empresa pequena no Brasil. Consigo abrir empresa nos Estados Unidos e aplicar o visto L1? Outro, tá? O visto L1 é outro visto provisório, tá? Você pode abrir uma empresa nos Estados Unidos e aplicar o L1? Pode, tá? Só que essa empresa do Brasil, diferente do O1, a empresa que você abrir lá pode ser uma empresa que não tem nem filial no Brasil, pode ser uma empresa só nos Estados Unidos. O L1 é essa empresa que vai ser aberta nos Estados Unidos. Ela precisa ter relação com a empresa do Brasil, tá? Ou seja, essa empresa do Brasil ela precisa patrocinar essa filial em solo americano. Então, como é que a gente fala? Não adianta você ter uma empresa que fatura R$100 mil por mês e fazer um projeto que você vai abrir uma empresa que vai custar $1 milhão nos Estados Unidos. Não é execuível esse planejamento.
Então não tem como você levar desse jeito. Uma outra questão, o L1, ele é de transferência de executivos. Então você precisa ir para a empresa para exercer um cargo executivo. Então essa empresa precisa ter funcionários. Como é que você vai ser gerente ou um executivo de uma empresa que não tem funcionários? Você não pode ser um funcionário único, tá? Você também pode ir como L1C, que é você trabalhar para uma empresa que você precisa ter uma mão de obra especializada. Um exemplo que a gente sempre gosta de usar, tá? Para ficar bem claro o que é o L1, o que é o L1C, quando é que pode ser usado. Vamos supor, tá? Um brasileiro vai lá e abre uma churrascaria nos Estados Unidos, tá? O L1A, o L1, vai ser o gerente dessa churrascaria, ele vai como L1. Ele é uma mão de obra especializada e é um executivo, é um gerente que vai gerenciar essa churrascaria em solo americano. O garçom, maître, barman, o confeiteiro, o pessoal que vai fazer a sobremesa, quem vai trabalhar, os trabalhadores dessa churrascaria, vai como L1C, porque são mão de obras especializadas, tá? Então é um exemplo aqui didático para vocês entenderem a diferença do L1 para o L1C, tá? O L1A e o L1C, tá? Respondendo aqui também outra pergunta, Eveal, me falem aí, tá, gente? Se ela já estiver pronta, pra gente não ficar segurando ela. Já tá aí, já aposto? Mas essa aí. Tá, então vamos responder essa aqui. Eveal Almeida, temos como ir já com o emprego? Depende, tá? Se forem vistos que precisam do sponsor, você já tem que... É um pressuposto do visto que você já tem o emprego lá, tá? Que é a questão do EB2 sem ser o NW, o EB3, que eles precisam de um sponsor para te oferecer essa vaga de emprego. O O1 sem ser o auto-sponsor, tá? O L1C, você já tem que ter o sponsor, tudo isso, você já tem que ter o emprego. Como a sua pergunta, na realidade, a sua preocupação, como é que você se colocaria no mercado de trabalho, uma questão que é bem tranquila, tá? Quando a gente faz a aplicação do EB2NW, por exemplo, que não tem um sponsor, que você vai de forma autônoma, tá? Você já vai chegar nos Estados Unidos com um documento, com um green card, aí vai ter o seu Social Security Number também, então você vai ter a autorização de trabalho. Dependendo da sua área, né, e se você foi aprovado na EB2NW, você foi considerado um profissional de interesse nacional dos Estados Unidos, então para você se colocar no mercado de trabalho é a parte mais fácil, né? Eu não gosto muito de usar essa palavra fácil, porque nada na imigração é fácil, nada nesse planejamento migratório é fácil, mas a parte menos complicada dessa mudança para os Estados Unidos, né, para quem faz o EB2NW, é se colocar no mercado de trabalho, tá? Mas, como a gente sempre fala aqui na Leão Group, nossa assessoria ela é 360, tá? Então, a gente tem também profissionais, tá, na nossa central de benefícios, um headhunter, que pode te ajudar, inclusive, com isso, de se colocar no mercado de trabalho. O próprio business plan que a gente faz aqui na Leão Group, que vai junto com o seu processo, ele também é um norteador, pode ser um norteador de onde está melhor para você se colocar no mercado de trabalho. Porque ele vai com a pesquisa de mercado de trabalho, vai com os estados ou cidades onde a sua mão de obra ela é mais requisitada, onde vai ganhar mais, onde está tendo demanda de mão de obra. Então, o próprio business plan do seu caso, que é completíssimo, feito pela nossa equipe aqui da Leão Group, ele já também te dá um norte aí de quais são os melhores lugares dos Estados Unidos para você se colocar no mercado de trabalho, tá? Rick Oliveira. Com essa bagunça, né, entre aspas, como ele botou, Brasil e Estados Unidos, qual a perspectiva de novos processos EB2NW? Tá? Essas questões todas que estão acontecendo entre Brasil e Estados Unidos, nada tem a ver com o EB2NW, tá? O EB2NW, ele é um visto de profissionais qualificados, tá? Como a gente costuma falar, ela tá entrando. Boa tarde, Beatriz. Deixa eu só terminar de responder essa pergunta aqui que entrou. Eu já falo com você, tá? Boa tarde. Então, respondendo ao EB2NW, ele não vai ter esse impacto, muito pelo contrário, tá? O EB2NW, como é um visto de profissionais qualificados, ele sim não vai sofrer essa influência dessas questões que estão acontecendo, o que a gente tem falado bastante, tá? Levando em conta a outra administração do Trump. Ele usou realmente o primeiro ano para fazer essa reestruturação da economia americana e a partir do segundo ano, segundo, terceiro e quarto ano do mandato dele, ele superaqueceu a economia e os profissionais de mão de obra qualificada sempre vão ter um lugar especial, né, nesse aquecimento da economia, tá? Empresas gigantescas como Apple, Amazon, Tesla, o Elon Musk estão esperando que nos próximos anos a economia superaqueça. Eles têm, inclusive, propostas de um investimento altíssimo em solo americano.
Então, é só vocês fazerem as contas, né, de quanto vai ser necessário de mão de obra qualificada através do EB2NW, do EB1, tá? E os outros vistos também, o EB3, né, todos os vistos que vão que te dão a autorização de trabalho vão ser importantes. Desculpa, Beatriz, me fale aí, boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo seu tempo. Boa tarde. Tudo bem? E aí? Tudo bem, graças a Deus. Já tá com o green card na mão? Sim. Eu dei uma adiantada aqui, falei um pouquinho sobre você, mas a gente sempre gosta de se apresenta aí pro pessoal, pra nossa audiência, fala um pouquinho aí de você, da sua família, fala da sua profissão, o pessoal gosta sempre de saber qual é a área de atuação e fala um pouquinho aí das suas impressões desse pleito imigratório. A gente sempre gosta de trazer um convidado exatamente para poder passar para nossa audiência quais são as impressões, né, reais de uma pessoa que viveu. Você está aí, ainda está vivendo, né, essa experiência Sim. da imigração. Conta aí pra gente um pouquinho. Bom, meu nome é Beatriz, eu tenho 31 anos. Eu apliquei o EB2NW como especialista em administração e finanças. Eu sou formada em administração e recursos humanos no Brasil, com mais de 10 anos de experiência. E aí eu sempre tive o sonho de morar aqui, né? Na verdade, meu esposo e eu, a gente viemos visitar aqui e achamos muito legal, achamos, tipo, outro patamar do que a gente vivia no Brasil e a gente decidiu aplicar para o EB2NW, né? Antes a gente fizemos uma entrevista com o pessoal e aí explicamos tudo. A gente nem conhecia, na verdade, esse visto, né? Iríamos aplicar pela profissão do meu marido e aí, conforme na entrevista, eles indicaram que eu era a melhor opção para poder dar entrada, né? Que antes eu desconhecia esse visto. E eu achava até que eu nem tinha, tipo assim, que nem valia a minha formação no Brasil, né? E graças a vocês, vocês colocaram tudo no papel, esclareceu, trouxe tudo pra cá e hoje a gente pode viver esse sonho. Graças ao conhecimento de vocês, né? Porque desde o começo a nossa primeira entrevista foi com vocês e aí a gente decidimos aplicar com vocês pelo tanto de conhecimento que vocês exploraram na reunião com a gente. Essa é a grande importância da consultoria, né? Na realidade, é fazer realmente o planejamento. Não quer dizer que o perfil do seu marido não fosse bom, mas para aquela época ali, porque né, na realidade a imigração ela é muito dinâmica. Para aquela época, quando fizeram a sua consultoria, eles viram que o seu perfil era mais interessante para aplicação naquela época, né? Isso, porque a princípio o meu marido ele trabalha com tatuagem, né? Então ele iria aplicar para o visto de artista. Então a princípio a nossa conversa seria para aplicar o visto para ele, visto como artista. Só que aí foi o que você falou, né? Estávamos na reunião e vocês viram que seria melhor, eu teria mais chance, mas ele também teria. Só que o melhor caminho seria com a minha profissão. E até porque me ajudou muito, porque as oportunidades daqui também são muito boas na profissão. E na realidade, como a gente sempre fala, né, a grande vantagem do EB2NW, além de todas as outras, é ser extensivo também o green card. O mesmo green card que você recebeu, né, o mesmo tipo de green card ele também recebeu, e agora com o green card na mão, ele também facilmente vai conseguir se colocar no mercado de trabalho, ou abrir o próprio estúdio de tatuagem, enfim. É um benefício que ele também aproveita, né, o green card de vocês, né, para o pessoal aí da audiência que pode ter essa dúvida. O green card que é emitido para a Beatriz é o mesmo que é emitido para o esposo, ou seja, é o green card definitivo, de 10 anos. Depois de 5 anos eles podem solicitar a cidadania. Lembrando, tá, gente, o green card ele é definitivo. O que é de 10 anos é porque a cada 10 anos vocês renovam esse documento, o plástico, né? Como qualquer outro documento, passaporte, carteira de motorista, só que tem o direito ao green card ele é definitivo. E aí, já estão morando aonde? Como é que tá essa vida aí? Já estão se adaptando? Estão há quanto tempo? Estão há menos de 3 meses nos Estados Unidos, né? 2 meses fez essa semana. E demoraram quanto tempo para receber o green card? O meu green card eu acho que chegou quase em uma semana. Bem rápido, né? Porque eles pedem até 90 dias. Eu até estava conversando com uma cliente minha agora no direct do Instagram. Ela perguntou, poxa, Guto, meu green card está demorando um pouquinho mais. Mas tem cliente que é bem rápido, né? Uma semana. Tem alguns clientes que demoram um pouco mais. Mas é até 90 dias, né? O meu chegou, eu acho que menos de 15 dias. Chegou bem rápido mesmo. Eu nem esperava. Eu tava, chutando 90 dias pra frente. Mas o meu chegou bem rápido. A gente tá aqui em Boston, Massachusetts.
E assim, até a costura é um pouquinho diferente, mas como a gente já veio estudando bem antes, foram 2 anos de processo, né, que demorou, então a gente meio que já estávamos se adaptando a isso. Então pra gente tá sendo bem tranquilo. Que bom. Vocês, é só você e seu esposo, né? Eu tô vendo aqui no seu perfil, é você e seu esposo. Sim, só eu e meu marido. Ah, que legal. E o que você pode... A gente sempre pede isso, Beatriz, porque né, são casos reais, apesar de nossa audiência estar sempre se renovando, eu gosto sempre de dar essa dica aí pro pessoal que está assistindo a gente. Primeiro de tudo, o pessoal está pedindo aqui, o pessoal pede na audiência, pede aqui o Marco. Tá com o teu cartãozinho aí para mostrar pro pessoal? Só não esquece de tampar suas informações pessoais. Sim. Está aqui. Mostra aí pro pessoal. Aí, ó. Viu, pessoal? Não é inventado, não é uma atriz que a gente contratou, não, tá? É nossa cliente. Não é atriz, é real. Tá com o green card dela. Acho que essa imagem o pessoal gosta muito de ver, porque é realmente a materialização, né? Como você falou, foram 2 anos de processo, de ansiedade, passa isso tudo, e aí a materialização é esse pedacinho de plástico aí que muda completamente a vida, né? Sim, bastante. É um passo muito importante, né? Que é ter essa documentação, que é o sonho de todo mundo. É isso. E aí até nessa parte aí, gostaria que você falasse aí para os nossos... eu sempre faço essa brincadeira. O que a Beatriz de agora, com o green card na mão, falaria para Beatriz no dia, vamos lá, dia 22 de maio de 2023, o dia que você estava protocolando o processo e que ia passar esses 2 anos aí, o que você teria de dar de conselho, ou para a nossa audiência aí, as pessoas que estão em dúvida se vale a pena ou não o investimento, se vale a pena ou não esse passo, né, às vezes 2 passos para frente para dar 10 passos para frente. E aí, me fala um pouquinho aí, o que você daria de dica para a nossa audiência? Olha, eu daria de dica, eu vou começar por mim, né? Se eu fosse olhar 2 anos atrás, eu teria aplicado bem antes, porque é uma coisa que vale muito a pena. Tipo, no começo, quando a gente fez a entrevista, eu até achei, nossa, mas será? Com os meus estudos aqui do Brasil. E realmente, vale a pena a gente investir em estudos, porque através dos estudos que a gente consegue essa documentação também, né? E eu acho que para quem está em dúvida e tem esse sonho, vale muito, muito a pena investir, porque... não tem o que dizer, né? Tipo assim, você vai morar legalmente, você vai ter todos os benefícios, então, e profissionalmente também você pode trabalhar, você fica livre. Então, é uma coisa que vale muito a pena. E para as pessoas que pretendem ou estão aí pensando, eu aconselho que vale muito a pena também, porque não tem explicação, é tudo muito bom, né? Então, assim, acho que em palavras eu não consigo até expressar o tão bom diferença que fez isso na minha vida. Então, eu me aconselharia a ter aplicado o quanto antes, e nesses 2 anos de espera, que foram 2 anos difíceis, né? Que a gente fica ali esperando a aprovação e pede documentação, né? Eu acho que eu pensaria que a paciência vale muito a pena, porque hoje realmente é um sonho esperar. E até é importante esse seu depoimento, essas suas palavras, porque até uma dos nossos seguidores aí que estão acompanhando a gente perguntou, né? É verdade que está aplicando só está fazendo green card para quem aplicou em 2023. Imagina se lá atrás, em 2023, você desanimasse de aplicar porque pensasse assim, só vou pegar meu green card daqui a 2 anos, hoje você não estaria com o green card na mão. Então, assim, gente, qual é hoje, tá? O que é um fato? Tá demorando 2 anos e meio para aplicar o processo, né? Para pegar o green card. O que é a única coisa que a gente pode fazer para acelerar esse green card chegar na sua mão? Você aplicar o quanto antes. Não existe outra fórmula. Não, eu vou ficar esperando o Visa Banlist melhorar, o governo, ou não sei... Cara, você só tem um jeito de você garantir que você entrou na fila. Você protocolando o processo. E aí até o nosso seguidor, um outro também fez a pergunta, também faz parte do tema. Essa bagunça que está entre os Estados Unidos e o Brasil vai atrapalhar, vai melhorar para o EB2NW? Para o EB2NW vai sempre ajudar, tá? O que é grande, que é certo, hoje é praticamente impossível você ir para os Estados Unidos e ter uma vida tranquila
sem estar legalizado, sem estar com autorização de trabalho, sem estar com autorização de moradia legal nos Estados Unidos. Então, respondendo a pergunta do nosso seguidor também, essa bagunça, né, como ele botou entre aspas, entre Brasil e Estados Unidos, atrapalha alguma coisa? Atrapalha. Atrapalha para quem quer ir para os Estados Unidos com um jeitinho, vou ficar lá, vou fazer um de estudante, vou ficando por aqui, vou tentando. Não. Hoje, você precisa ir legalizado para os Estados Unidos, precisa ser interessante para o país que você está indo, né? E aí entra até no assunto, como a gente sempre fala, a Leão Group é uma empresa de mobilidade global. Se os Estados Unidos não é o seu perfil, tem Europa, tem Emirados Árabes, né? A Beatriz falou, meu sonho sempre foi os Estados Unidos. E ela foi atrás do sonho dela, é o perfil dela, como ela está falando, é muito bom, é o meu sonho e tal. Mas às vezes não é o seu perfil, gente. Os Estados Unidos não é o único lugar bom de se morar no mundo, tá? Os Estados Unidos você precisa ter esse perfil para morar nos Estados Unidos, tá? Mais alguma coisa, Beatriz? Hoje a live, você tá aqui, você é a dona da live. Me fala aí mais alguma coisa que você queira falar. Não, é só exatamente isso, que igual você falou, quando eu fui tirar o processo no começo, né, muita falta de... as pessoas não têm muitas informações, então o que mais a gente escuta é, não vai dar certo, não existe essa documentação, é impossível desse jeito. E aí pensa, 2 anos de espera, a gente ali, um monte de gente que não conhece, tem várias informações fakes que saem e aí ficam, é impossível. E hoje eu, estando aqui com a minha documentação, eu falo para as pessoas que é muito possível sim, porque às vezes a gente escuta muitas coisas na internet, tipo, para desanimar mesmo, falta de informações e conhecimento que as pessoas têm, né? Então, realmente, aplicar para esse visto muda a vida das pessoas e é uma coisa verdadeira. Hoje eu só estou aqui por conta desse visto e da assessoria de vocês. Então, para quem está em dúvida e tem esse recurso para poder fazer, eu falaria bastante para vocês para aplicar, porque realmente vale a pena, até profissionalmente, né? Porque sua profissão vai dar um up. Então, assim, vale muito a pena se arriscar, né? Vamos dizer, porque é uma mudança muito grande você sair do seu país, da sua comodidade, dos seus parentes. Mas se a gente não fizer, igual você falou, se não aplicarmos, se não demos a cara, a gente nunca vai saber se vai dar certo ou não, né? Parece óbvio, né? Parece clichê, mas é aquele velho ditado, né? Atitudes diferentes vão ter resultados diferentes. Se você não tiver nenhuma atitude, você não vai ter nenhum resultado diferente, né? E o que eu peço para você, Beatriz, é uma ajuda que a gente sempre pede para os nossos clientes. Seja a nossa embaixadora, tá? Eu não estou falando só da Leão Group, não. Obviamente, seus amigos, seus conhecidos, se você indicar para a Leão Group, a gente vai agradecer. Tem aí o Leão Indica, né? Que você tem o seu cupom, indica pra gente, a gente remunera nossos clientes pela indicação, mas seja uma embaixadora também, você que está nos Estados Unidos aí com o seu green card, de levar esse conhecimento para os conhecidos. Foi o que você falou, é uma profusão de informações fake, de pessoal na internet querendo clique, fazendo estardalhaço, os cavaleiros do apocalipse. Então você que está com o seu green card na mão, Beatriz, você e seu esposo, máximo de brasileiros que você puder indicar, tá? E de novo, obviamente que se indicar para Leão Group, a gente vai fazer o processo deles com todo carinho, mas... Já ganhei meu cupom, já indiquei uma... É isso aí. Já está aplicando. Mas mais do que isso, é uma missão nossa, tá? Os brasileiros que foram para os Estados Unidos de forma legal, que querem contribuir também com a sociedade americana e com a economia americana, tem que ser um compromisso nosso, levar essa informação de qualidade para o maior número de brasileiros. A comunidade brasileira é gigantesca nos Estados Unidos, muita gente que tem possibilidade de estar nos Estados Unidos legal e não sabe das informações, né? Como você falou, você não sabia, vocês vieram procurar a gente para tentar um outro caminho e a gente indicou e vocês estão aí com o visto EB2NW. Pouquíssima gente ainda sabe como funciona o EB2NW, que é possível, que é sim para profissionais qualificados, de habilidade extraordinária, mas é para pessoas normais, comuns, que fizeram uma carreira no Brasil, tem uma formação acadêmica ou não, tá? É um outro detalhe que a gente sempre, você no seu caso, você é formado, você tem graduação, mas não é só para quem tem graduação, mas sim para quem tem experiência profissional numa área interessante. E é isso, que a gente vai ser parceiro aí, a gente faz parte da vida de vocês fazem parte da nossa vida aqui, da Leão Group também, e a gente vai ser parceiro aí. Quem você indicar pra gente, a gente vai trabalhar junto. Quem sabe daqui a 5 anos, se for desejo de vocês, a gente não faz a cidadania de vocês, tá?
obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas suas palavras aí, é de suma importância para nossa audiência. Pessoas que estão aqui na live só precisando daquele empurrãozinho para tomar essa decisão, tá? Ouçam aí o que a Beatriz está falando, por isso que a gente gosta tanto de trazer um convidado, exatamente para isso, para a gente dizer, mostrar que são pessoas reais, que é possível sim. Ah, é difícil, é demorado, demora... Sim, né, são percalços, a imigração, né, essa decisão ela não vai ser uma linha reta, ela vai ter altos e baixos, mas até isso faz parte, até na hora que sai o seu green card, a vitória fica mais gostosa ainda, fica mais bonito o caminho que vocês percorreram. Super a pena esperar, e também para quem tem esse desejo, eu super recomendo vocês também, desde o começo, a equipe sempre me deu apoio. Igual eu falei, eu desconhecia desse visto, né? E foi numa reunião com vocês que vocês me apresentaram, e desde então, pela transparência que vocês tiveram com a gente desde o começo, a gente decidiu fechar. Então, para quem está em dúvida e pensa em viver legalmente aqui, eu acho que a melhor forma é procurar caminhos certos para poder chegar até aqui, né? Que foi o que aconteceu com a gente, que vale super a pena. Então, para quem está em dúvida, eu super indico aí para vocês que vale a pena. Essa demora, no final, quando você pega o cartão, você fala, poxa, realmente vale a pena esperar. Beatriz, obrigado aí pelo seu tempo, tá? Obrigado, parabéns mais uma vez. Parabéns, não pelo green card, parabéns pela escolha que você tomou há 2 anos. Pelo green card foi consequência da sua coragem, obviamente também de todo o seu caminho profissional. Parabéns de novo. Para dar um abraço aí no seu marido, no seu esposo também. Agora vivam o sonho americano. Já já vocês estão deixando o legado, né? Já já. E é isso. Qualquer coisa que precisar da gente continua aqui, como eu falei. Daqui para frente, vocês estão de vez na nossa vida e a gente está de vez na vida de vocês. Tá bom? Obrigada. Para vocês também. Obrigado. Boa tarde aí. Bom final de semana para você. Obrigada para você também. Vamos esperar sair. Então, gente, é isso, né? Vamos esperar a Beatriz, agradecer aí mais uma vez a ela. É isso, gente. A gente gosta sempre de trazer os convidados exatamente para vocês se espelharem realmente, tá? Vocês verem que são pessoas reais. Pessoas, sim, com qualificações, mas são pessoas reais, tá? Vamos responder mais algumas perguntas aqui. Neylon César. Se entrar com o pedido de visto EB2, o visto turista continua válido? Sim, sem problema nenhum, tá? Enquanto tá rolando o EB2. Uma vez aprovado o seu visto EB2NW, você vai ter o EB2, você vai ter o seu green card, e aí não tem motivo mais para ter o seu visto de turista. Você vai entrar e sair dos Estados Unidos com o green card, com o passaporte e o green card, tá? Renan Lopes, 8. Tenho visto de turista, tenho 10 anos de experiência em software engineering. Considerando o sponsor do meu trabalho, preciso de algo mais? Qual o valor médio para processo? Vamos lá. O valor médio de processo foi o EB2NW em torno de $20 mil, tá? Os honorários, mais taxas imigratórias. As taxas imigratórias vão ser variáveis dependendo do número de familiares, tá? Esposa e filhos. Tá? Qual foi a outra pergunta que ele falou? 10 anos de experiência. Então, você está perguntando se precisa de algo mais. Marca uma consultoria com a gente que a gente vai explicar direitinho tudo que vai ser feito no seu processo. Se o melhor caminho é com o sponsor, se pela experiência profissional que você tem, melhor aplicar um EB2NW. Isso tudo, como a Beatriz bem falou aí, quando eles procuraram a gente, eles vieram com uma ideia. Quando conversaram com a gente vislumbrou um outro planejamento que se provou aí bem eficiente, tendo em vista que eles já estão em solo americano com o green card na mão, tá? Alex Íntima, boa tarde. Exemplo, você tirou visto como TI e recebeu seu green card. Uma vez com o documento, posso trabalhar em outra profissão? Essa é uma pergunta que muita gente faz, tá? Pode sim, tá? O green card, ele não é restrito ao que está posto no processo. Obviamente, o ideal é você trabalhar no que você se propôs a fazer no seu processo, tá? Só que no começo ali pode ter um pouco mais de dificuldade de se colocar no mercado de trabalho. O green card ele não vai te proibir, não está escrito no seu green card ou em lugar nenhum que você não pode trabalhar com outras coisas enquanto você está botando em prática o que você se propôs lá no processo. O ideal é que você faça o que está lá no processo, mas não é proibido você trabalhar em outra área. Até porque
Aí você está indo para os Estados Unidos, é uma economia super dinâmica, pode ser que lá no meio do caminho você encontre uma colocação que te dê mais qualidade de vida ou te dê mais salário, mais dinheiro, mais ganhos. Você não vai ficar proibido de atuar em outra área, tá? O pessoal tá aqui comentando eu quero, o pessoal tá querendo marcar consultoria. É isso, pessoal, comenta aí eu quero, pra gente marcar a consultoria de vocês. Doutora Michele Machado, boa tarde. Como está o andamento em relação aos vistos do EB1? A pergunta é muito aberta, doutora. Vamos, como assim o andamento? O EB1 ele está sendo aprovado, ele está current, diferente do EB2NW. Ele está current, ou seja, uma vez aprovada a elegibilidade, automaticamente passa-se a fase de admissibilidade, que é o exame médico, a entrevista consular e a ida para os Estados Unidos para a emissão do green card. Então, assim, o EB1 está normal. Obviamente, você precisa preencher as características do EB1, que é a habilidade extraordinária, tá? Houve, né, nos últimos tempos, houve uma maior flexibilização do EB1, não quer dizer que ele ficou mais fácil, tá? As pessoas ouvem essa frase, houve uma flexibilização, então o EB1 é o mais fácil. Não, continua cumprindo os critérios. Alguns critérios do EB1 ficaram mais flexíveis, ficaram mais simples de serem preenchidos esses critérios, mas você continua tendo que preencher os critérios da habilidade extraordinária, tá? O pessoal está perguntando ali qual a profissão dela. Ela é formada em administração e o job title dela, ó, só para vocês entenderem qual foi o planejamento. Business Operation Specialist. Então, é uma especialista em business, em negócios, tá? A experiência profissional dela é em banco, em empresas, ela é formada em administração, tá? É uma área que tem tido bastante aprovação no geral e aqui no escritório também, essa área de business, de administração, bem interessante para aplicação também, tá? Ela aplicou morando no Brasil ou nos Estados Unidos? Brasil, tá? Hoje a nossa indicação é a aplicação consular, tá? Porque como está essa questão da demora para fazer o ajuste de status, se você não tiver um status válido, que você possa permanecer em solo americano durante esses 2 anos, você vai ter que voltar para o Brasil. Então, fui como turista e quero aplicar o EB2NW. Posso? Pode. Só que vai demorar 2 anos para chegar o seu green card. 2 anos, 2 anos e meio. Você tem 6 meses para ficar como turista. Depois que dá a entrada no EB2NW, não adianta pedir uma extensão de status de turista, porque vai ser negado, tá? Não adianta pedir uma alteração de status para estudante, depois que deu a entrada, porque vai ser negado também, tá? Então, hoje, a grande indicação é que você faça de forma consular. Ou se você já estiver em solo americano, com algum visto, algum status que te dê mais de 2 anos em solo americano para poder esperar todo o trâmite do EB2NW, tá? Vamos lá, essa pergunta é bem interessante. Vocês ajudam a redigir a carta de recomendação? Não, tá? A gente ajuda, né, com alguns modelos, ajuda vocês. A gente não pode ajudar a redigir a carta de recomendação, porque seria... É muito forte a palavra falsificação, mas seria a produção de um documento. A gente te ajuda com o modelo, o que é melhor estar escrito ali, quais são as cartas que são melhor aceitas pela imigração, ajudar a redigir é um pouco mais forte, tá? Quem vai fazer as cartas de recomendação são as pessoas com as quais você trabalhou, teve contato profissional. Mas fica tranquilo, faz a consultoria, marca com a gente, que a gente vai ajudar todos. Tem um modelo lá que dá para seguir, né? O que tem que estar no cabeçalho, qual é o tipo de profissão, o que tem que estar escrito, o que tem que ser salientado nessas cartas para poder chamar a atenção da imigração americana, tá bom? Batista Janaína. Se estava no Brasil, a entrevista foi em português ou em inglês? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Por que eu brinco assim? A entrevista é feita por um cônsul, né, por um oficial imigratório no consulado do Rio de Janeiro, que é americano. Então ele vai falar às vezes inglês, um português ali, mas fiquem tranquilos que o inglês não é um dos critérios para aprovação nesse tipo de visto. Então não pode ser exigido que você fale inglês, tá? Então vai dar um jeito de fazer. E a entrevista no consulado é a parte mais fácil do processo, tá? Vão ser feitas ali 3, 4 perguntas que já estão respondidas no processo. É só a confirmação do que foi posto ali no processo. Eu até esqueci, eu sempre pergunto para quem faz consular, eu ia perguntar para a Beatriz, acesse a live da semana passada,
tá? Eu esqueci qual foi a cliente que a gente conversou. Com a Miriam, né? Eu fiz essa pergunta para ela. Tá lá no nosso YouTube, @Leão Grupo Oficial. Quais foram as perguntas que foram feitas para ela? Normalmente é isso. Trabalha com o quê? No Brasil vai trabalhar com o quê? Vai morar onde? Enfim, são perguntas meio que retóricas, vamos dizer assim, do que já está posto no processo, tá? Gerlene Araújo. Eu já respondi essa pergunta, vou responder rapidinho. A live vai ficar salva, tá? Quanto tempo da entrada para a concessão do visto EB2NW? 2 anos mais ou menos. 2 anos, 2 anos e meio, tá? Quanto tempo médio para sair o green card? Já respondi. Tem alguma pergunta aí? Isso eu já respondi. Quanto tempo o processo todo? A profissão dela também já respondi. Tá. Yasmin, eu já respondi isso, né? Aí vou botar aqui para todo mundo, que eu já respondi essa pergunta. Posso ir como turista logo após a entrada na B2NW? Atrapalha alguma coisa? Não, não pode ser imediatamente, mas aquela questão que eu falei. Você vai dar a entrada na B2NW e não vai conseguir ficar nos Estados Unidos esperando, porque o visto de turista, o status de turista, só é válido por 6 meses, tá? Insta Alessandro. Fala, Guto. Completa um ano agora, dia 26/8, da data de protocolo na ISS. Será que até 31/2 está a resposta? Aquele negócio, o prazo médio aí é 6 meses a 1 ano. Vamos esperar que saia a resposta aí o mais rápido possível. Né? Vai completar 1 ano agora. A outra seguidora que falou que está com 356 dias. Tá dentro do prazo, tá? E também não se espantem, gente, se for passar um pouco do prazo. Isso quer dizer que eu vou ser negado? Ou quer dizer que... Não tem nenhuma relação com a chance de ser aprovado ou negado, tá? Normalmente como eu sempre falo em todas as lives, a quantidade de trabalho que o oficial de imigração que está analisando o seu caso tá na mesa dele, tá? Essa é a grande relação. Hoje em dia, essa disparidade entre o mais rápido e o mais demorado tem diminuído bastante, porque eles estão diminuindo, redistribuindo esses processos para que cada oficial de imigração fique com a mesma quantidade de trabalho. O que ainda muda é que existe oficiais de imigração, como em qualquer profissão, em qualquer lugar, mais rápido, mais lento, analisa, lê mais rápido, lê menos rápido, analisa a documentação com mais rapidez ou mais devagar, tá? Deixa eu ver. Chegou aqui no meu WhatsApp perguntas. Vamos lá, vamos ver aqui qual foi a pergunta. Isso aqui eu já falei, né? O Visa Bullet, só para confirmar para vocês aí, o pessoal tá perguntando. O EB2NW tá em 1º de setembro, o Visa Bullet tá atualizado, tá? 1º de setembro de 2023. Isso é a priority date que está sendo usada. Então, processos que deram entrada, protocolaram em 1º de setembro de 2023 ou antes, já estão indo para a fase de admissibilidade, tá? Lembrando, gente, foi o que eu falei lá antes, vou repetir aqui. Isso é um fato, não tem como a gente brigar contra isso. Até um seguidor perguntou agora aqui, tem alguma previsão disso melhorar? Tem. A gente está no último mês, praticamente, do ano fiscal. A partir de outubro, a gente espera que melhore. É certo que vai melhorar? Não vai diminuir? Provavelmente sim, não tem como a gente ter bola de cristal e adivinhar isso. O que eu posso garantir para vocês, a única ação que a gente pode tomar para que o seu processo, o seu green card chegue o mais rápido possível. Protocolar o processo o mais rápido possível, tá? A gente não tem como lutar contra o Visa Bullet. A gente tem expectativas, mas é um fato. Então, qual é a única chance de você acelerar o seu green card, você poder ir para os Estados Unidos com o green card na mão? Você acelerar a tomada de decisão e entrar com o processo o mais rápido possível, tá? Algumas coisas aqui que estão até inclusive no nosso blog lá, no nosso site, tá? Não fiz propaganda ainda no nosso site, www.leongrupo.com, tem o blog lá, tem as notícias, tá? Lembrando que a partir de outubro vai ter aquela taxa extra para aprovados, tá? Para quem fizer o visto de turista. Então, quando você for aprovado, você vai ter que pagar $250 para a emissão do visto de turista, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de informação aqui do nosso
do nosso blog. Ah, entrevista obrigatória para menores de 14 anos e maiores de 79. Tem as exceções aí, tá? É isso, acho que o pessoal tá falando aqui também, né? É isso aí, tá? Lembrando, gente, que, como eu falei aqui anteriormente, até respondendo, alguns seguidores fazem essa pergunta, ano que vem é certo que a economia americana ela vai se aquecer, superaquecer. Tem 2 eventos gigantescos que vão acontecer nos Estados Unidos nos próximos 2 anos, tá? 2, 3 anos. Ano que vem, 2026, Copa do Mundo dos Estados Unidos, tá? É a primeira Copa nesse novo formato, com mais seleções, mais sedes, tá? Então, quem tá precisando tirar o visto de turista para ir para a Copa já se antecipa. Quem acha que vai ter oportunidade de trabalho também para a EB2NW, vai ter também, procura a gente, tá? Lembrando que agora a Leão Group também tem o setor de visto de turista, de estudante, né? O setor que a gente resolveu também entrar nesse mercado, porque a gente viu, de novo, muito aventureiro, muita gente, infelizmente, fazendo serviço mal feito, iludindo os brasileiros. Então a gente entrou nessa frente aí também, fazendo visto de turista e de estudante. Lembrando que, padrão Leão Group, tá? Vocês vão ter um atendimento VIP, vão sim, o valor de investimento é um pouco mais alto, porque a gente não é um despachante, a gente não cobra $100, preenche o formulário de qualquer jeito, com o Google Tradutor, te entrega e se vira. A gente tem todo o acompanhamento, te prepara para a entrevista, preenche o DS-160 do jeito que tem que ser, te tira suas dúvidas. Então, é sim um atendimento padrão Leão Group. Então, nada mais correto de que você pagar um valor que, no fim das contas, é aquele velho ditado, que é bem velho, né? Meu pai me falava isso, o barato sai caro. Cuidado com a assessoria que você vai pedir para fazer o seu visto de turista, porque eles não dão as informações necessárias, preenche de qualquer forma, usa o Google Tradutor, faça com a Leão Group, tá? Que é o mesmo padrão que tem aí dos EBs. Vocês estão vendo aí os comentários dos nossos seguidores, nossos aprovados. Você vai ter esse mesmo tratamento lá no nosso visto de turista, estudante, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É isso, beleza. Deixa eu ver aqui, que chegou mais alguma coisa. Algumas perguntas chegaram aqui. Meu inglês não é fluente ainda, isso atrapalha o processo, já respondi, tá? O inglês não é um critério. Obviamente, você está indo para os Estados Unidos, país que fala inglês, né? Então, vai ser super necessário a língua para você se colocar no mercado de trabalho e para morar nos Estados Unidos, tá? Como eu provo que meu trabalho tem impacto nacional? E aí, isso aí é o nosso trabalho, tá? Claro, com toda a documentação que você fornecer pra gente, a gente vai fazer um business plan, junto com uma pesquisa de mercado, a gente vai dizer o quanto aquela área vai crescer nos Estados Unidos, o quanto você é qualificado para preencher, para continuar exercendo essa função em solo americano. Esse é o grande diferencial da Leão Group, tá? A gente é muito bom no que a gente faz, a gente é muito bom no que a gente se propõe a fazer nesse NIW, no National Interest Waiver, é onde a gente nada de braçada aí, tá? Por vários motivos. Primeiro, a gente tem profissionais super qualificados que estudaram para isso, tá? Outra questão, que aqui a gente é bem transparente e é bem simples a resposta. A gente tem aqui, a gente aprende muito também com a negativa dos processos, tá? Eu gosto sempre de falar isso na live, porque a Leão Group não é aquela empresa que vende ilusão. Nosso índice de aprovação é 99%. Mentira, não existe nenhuma empresa com 99% de aprovação. Nosso índice de aprovação gira em torno de 80% a 83%. O que acontece com os 17% que são negados, 17% a 20%? A gente estuda essa negativa, reaplica o caso, usa as questões da negativa em casos novos, tá? Então o aprendizado é muito grande, a gente tem um estudo complexo e completo em cima das negativas, por isso que é o grande diferencial de você fazer um visto EB2NW com uma assessoria do tamanho da Leão Group e não com aquele influencer, com aquele rapaz ou aquela moça que está no YouTube. Eu fiz o EB2NW meu e deu certo. Me paga aqui $50, $1.000, $500, que eu vou te ensinar um tutorial no YouTube como fazer um EB2NW. Gente, não dá nem para comparar, né? Eu não gosto nem de comentar sobre isso, porque você está querendo perder o seu dinheiro. Se você acha que alguém que fez o EB2NW próprio, porque deu certo, ele tem expertise suficiente para te ensinar a fazer o seu EB2NW, desculpa. Realmente, você está procurando informação no lugar totalmente errado.
Meu LinkedIn importa nesse processo CB2NW? Sim, tá? Currículo, LinkedIn, isso tudo importa. E isso tudo a gente pode te ajudar também com esse planejamento de melhorar o seu LinkedIn, de usar ele como ferramenta e informação para aprovação do seu processo imigratório, tá? Acabei de responder isso, né, gente? Vou lá, vou perguntar aqui, ó. Se eu tiver meu processo negado, pode aplicar novamente? Sim, tá? Você teve o seu processo negado, você pode aplicar o processo quantas vezes você quiser. Uma das garantias que a Leão Group dá, obviamente, a Leão Group é o meio, não é o fim. A gente não tem como garantir a aprovação. De novo, não tem empresa que tem 99% de aprovação, é mentira, tá? A gente reaplica o seu caso, os nossos honorários, como eu falei aí, que estão por volta de $20 mil, está incluída, inclusive, uma reaplicação, tá? Exatamente por conta disso. A gente tem noção exata do bom trabalho, do excelente trabalho que a gente faz, também tem exata noção do seu perfil, então a gente precisa não ficar refém de um oficial de imigração. A gente reaplica o caso, obviamente, se tiver que fazer alguma alteração, alguma inclusão, a gente faz, mas na realidade é para que esse processo seja analisado por outro oficial de imigração e a gente tenha uma, vamos dizer assim, uma segunda opinião, tá? É isso, então, vamos lá. Você que ainda tem dúvida, né, comenta aí, eu quero, pra gente poder chamar você aí, pra te encaminhar pro nosso atendimento, pro nosso comercial, pra agendar uma consultoria pra você, tá? Deixa eu ver se tem algumas perguntas mais aqui, pra gente aí se encaminhando pro final. Paula Bonfim, a pessoa assim que inicia o processo com você já pode se mudar? Resposta básica é não, tá? Você só pode se mudar para os Estados Unidos se você tiver algum visto que te permita estar em solo americano. Lembrando que visto de turista, ele é provisório, ou seja, você só pode ficar lá durante 6 meses, no máximo, e o visto de estudante também é provisório. O visto de estudante, tá, hoje em dia está cada vez mais difícil você ter uma aprovação no estudante, exatamente por conta dessa confusão que as pessoas fizeram no decorrer dos anos, tá, do tempo. Ia como estudante, estudava meio período e trabalhava no outro. Não, você não tem autorização de trabalho. O visto de estudante parece óbvio, mas o visto de estudante é para estudar. Então você não pode usar o visto de estudante para trabalhar, para morar lá definitivamente. Então, essa é a grande questão. Quando você dá a entrada na B2NW, você pode se mudar para os Estados Unidos para morar, trabalhar? Não, ainda não. Só quando você for aprovado e tiver a possibilidade de ir para lá para que seja emitido o seu green card, tá? Ou quando chegar a sua fase de admissibilidade, você puder fazer o que a gente chama de ajuste de status. Fato é que com esse Visa Budget atual, hoje está quase impossível dar tempo de fazer um ajuste de status. É melhor você fazer o green card logo direto, fazer consular e já ir para os Estados Unidos buscar o seu green card, tá? DCVID. Qual o valor da taxa para aplicação dos 140? Depende do número de aplicantes, aqui 4 pessoas. Não, a taxa migratória é independente dos 140, é independente do número de aplicantes, tá? É $715 a taxa dos 140, mais $300 de uma taxa de subvenção do asilo. Então, taxa, sendo bem correta aqui, $1.015, independente do número de pessoas. Lá na frente, quando vocês forem aprovados, que tiverem a taxa de admissibilidade, né, a taxa do processo consular, aí a taxa vai ser individualizada, tá? Nossos honorários, tá? Que você tocou da taxa, nossos honorários também é independente se a sua família tem 2 pessoas, 4, 6, né, desde que sejam dependentes. Esposa, esposo e filhos. Menores de 21 anos entram nesse processo e os nossos honorários contemplam essa família toda, tá? É isso, gente. Estamos aí completando 1 hora quase de live, tá? Nossa live vai ficar salva lá no YouTube, tá? @Leão Group Oficial. Continue mandando as perguntas. Vocês viram que eu já comecei a live hoje, né? Respondendo as perguntas da caixinha de perguntas. Mandem lá que a gente vai responder tudo, tá? Eu acho que eu respondi a maioria das perguntas aqui. Se eu passei por alguma, me desculpa. Manda lá que a gente vai responder. Se não responder aqui, a gente responde na próxima live, tá? Obrigado pela audiência de vocês. Semana que vem a gente está de volta. Focou alguma coisa faltando aí? Marketing? Uma notícia, não? É isso, gente. Obrigado aí pela audiência de vocês. Até a semana que vem. A gente se vê.